Poxa, mais de um mês sem gravar vídeo. No dia que eu vou gravar, o céu fica todo nublado, por isso que a iluminação não tá muito boa. Cara, tanto tempo sem gravar vídeo que eu nem lembro como é que começa. Roda a vinheta aí. Cara, no dia que o canal aqui tiver uma vinheta, eu vou ficar tão feliz. Mas enquanto isso, a gente fica com o nosso... Salve! Torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área para mais um vídeo aqui. Vim falar de seleção brasileira. Estou atrasado, galera, desculpa, esse vídeo era pra ter postado depois do jogo contra a Argentina, mas estou gravando agora, inclusive já compartilha para aquela galera que acompanha a seleção brasileira e quer informações, para aquela galera que não acompanha a seleção brasileira, mas é brasileiro e gosta do Brasil, para aquela galera que não é brasileiro, mas quer saber como é que tá a seleção brasileira, para aquela galera que não é brasileira, acompanha a seleção brasileira, mas quer ouvir uma outra opinião, para aquela galera que não tem o que fazer, e não tem o que fazer, e não tem o que fazer, e aí compartilha para ele ter o que fazer, ao invés de não ter o que fazer. Sacou? Vocês viram como eu tô muito fora de forma de vídeo, já era pra ter começado o conteúdo. Tu é doido. E eu adiei esse vídeo, mano. Eu adiei porque eu não sabia mais como gravar. Eu só tô animado pra gravar agora porque eu tava vendo um vídeo do Thales Magno. Nossa, o Thales Magno mandando aquela dancinha. O cara abre um sorriso que é maior do que a minha cabeça, pô. É pura felicidade. Quando tu olha o Thales Magno, dá uma vontade de sorrir. Ele traz felicidade, pô. Eu gosto dele. Mas bora para com o clubismo aqui de vascaíno e ir para a seleção brasileira. Galera, a gente está tendo um dos piores rendimentos da seleção brasileira. A seleção brasileira nunca teve um rendimento tão ruim durante os últimos 5 anos, que foi quando o Dunga foi demitido. E lembrando que Dunga foi demitido, entrou o Filipão e depois que entrou Tite. Vamos criticar o trabalho aqui do professor Tite. Eu fiz aqui uns tópicos aqui no meu celular para eu poder ser direto, rápido, não falar muito e o vídeo não ficar muito grande. Falar só o essencial. Bora lá. A seleção tá fraca. Tá perdendo para time que não devia perder. Tá empatando com time que não devia empatar. A seleção brasileira desde a Copa América, que é quando começou o rendimento, a seleção brasileira não pegou um time que ela não devesse ganhar. Que ela não deve... Eu não tô dizendo, ela não pegou um time que ela não deveria perder. Eu tô dizendo que todas as seleções que o Brasil enfrentou, ele tinha que ter ganhado. Tinha que ter ganhado. Até porque, beleza, a Argentina é forte. Pô, mas a Argentina tá fraca, a Argentina não tá se encontrando. Eles acabaram de decidir que Agüero não joga mais e Lautaro, que é o novo titular. A formação da Argentina tá totalmente diferente. Eles estão se encontrando ainda. Então é óbvio que o Brasil tinha que ter ganhado. E o Tite não tem desculpa para não ter formação titular definida. Ele já tá há quase 4 anos na seleção brasileira, não é possível. A seleção tá fraca. O Tite tá com uma insistência em jogadores que a gente sabe que já devia ter deixado de ser convocado, como por exemplo... tivemos insistência em Gabriel Jesus. Não que ele não devesse ser convocado, mas beleza, foi convocado, jogou uma partida ruim, tira ele da segunda. Cara, é amistoso. Amistoso, você testa os jogadores, você não fica jogando com os 11 titulares. Eu tenho a impressão de que o Tite não sabe que o amistoso é pra testar o elenco. Eu tenho essa impressão. Porque ele convoca o Rodrigo. É porque eu falo Rodrigo porque tem um Y. O Rodrigo, Douglas Luiz do Aston Villa e o Wesley também do Aston Villa. Rodrigo dos Santos, do Real Madrid, esqueci de dizer. Esses 3 jogadores que tem muita gente que tá doido pra ver. Porque o Wesley tá sendo sensação na Premier League, o Douglas tá sendo sensação na Premier League, o Rodrigo fez um hat-trick, 3 gols em uma partida. Em uma partida de Champions League todo mundo quer ver, só que esses caras não jogaram 50 minutos cada um. O Douglas eu tenho certeza que jogou 20. O Wesley deve ter jogado menos do que 20 também. O Rodrigo, poxa, o Rodrigo deve ter jogado menos do que meia hora, ou menos do que 40 minutos, não tenho certeza. Ele fica com essa insistência dos jogadores que não estão dando certo, e o que acontece? Ele garante a vaga dos titulares desses jogadores que estão ruins, e ele não faz com que os jogadores queiram melhorar. Porque se eu sou titular da seleção brasileira, eu tô jogando ruim e o técnico não me tira do time titular, eu não vou nem me motivar a jogar bem. Porque se eu sou, por exemplo, eu sou o Felipe Coutinho. Não, Felipe Coutinho eu vou falar depois. Eu sou o Gabriel Jesus, beleza. Pô, eu joguei um bolão na Copa América, pô. O Tite me escalou ali pela ponta direita e eu rendi demais, pô. Nem eu sabia que eu rendia tanto assim. Aí chegam os amistosos, jogando esse futebol que o Gabriel Jesus está jogando. Aí eu deixo de... O Gabriel Jesus deixaria de ser convocado em uma das seleções, né? Putz, eu não acredito. Eu tava com a minha vaga toda preparada
e minha vaga tava quase como titular e eu perdi essa vaga. Agora eu vou ter que ir pra cima e lutar pra recuperar essa vaga. E aí o Gabriel Jesus vai procurar um futebol que ele nunca nem conseguiu jogar. Não que ele seja ruim, mas ele vai tentar chegar em um nível que ele nunca chegou só para poder ter a chance de jogar na seleção brasileira. É isso que o Tite deveria fazer, para poder motivar seus atletas. Ele não motiva os atletas porque se os atletas estão ruins, se eles estão medianos, se eles estão bons, os mesmos continuam como titulares e os mesmos continuam sem chance. E ele não dá chance para os jogadores jovens, como o Rodrigo e Douglas Luiz, e o Wesley também, e outros jogadores também que já foram convocados e não jogaram nem meia hora. Cara, seleção brasileira. Seleção brasileira, você tem que se preocupar com Copa do Mundo e Copa América. Os amistosos é pra testar, gente. Você não pode ficar jogando com um time de 11 jogadores, pensando numa Copa do Mundo de 2022, sabendo que desses 11, 7 não vão estar lá. Porque o Tite, ele não convoca os laterais direitos que o Tite convoca, Daniel Alves e Fagner. Beleza, que eu nem acompanhei essa última convocação e eu tenho que até que pedir desculpa porque sinto muito, eu perdi o interesse de acompanhar a seleção, nem convocação tô acompanhando. Eu não assisti o jogo da Coreia do Sul, assisti contra a Argentina. O fato dele ficar insistir Daniel Alves e Fagner, não sei se ele já começou a convocar outro. Mas ele insistiu nesses dois caras, sabendo que provavelmente nenhum dos dois vão jogar a Copa de 2022. Pela idade, eu falo pela idade, não pelo nível técnico deles. Porque, vamos falar de nível técnico? Traz essa seleção brasileira pra jogar uma segunda divisão do Brasileirão. Cara, esse meme do nível técnico é muito engraçado. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, acho que já passou de 1000 views, que são os melhores memes do nível técnico. O que mais eu tenho pra falar aqui? E o estilo de jogo da seleção brasileira é um estilo de jogo nada a ver com os jogadores da seleção. Se eu fosse técnico da seleção brasileira, era o seguinte, pra mim, eu vou ser simples aqui porque talvez eu grave minha tática raiz. Se vocês pedirem, eu faço aqui uma análise tática de como a seleção brasileira deveria jogar. Cara, esquece posse de bola, esquece pressão. A gente não tá com a bola, eu quero todo mundo recuado, eu quero 10 jogadores atrás da linha do meio de campo e um lá na frente correndo só pra poder fazer com que o time não fica com aquela impressão de que não tem ninguém marcando. Eu quero todos os jogadores aqui. Beleza. Eles estão atacando. Na hora certa a gente avança, faz a pressão ali, na nossa defesa mesmo, recupera a bola. Recuperou a bola, cara? Não toca pra trás, senão eu te tiro da minha seleção. É só bola pra frente. E a partir daí a gente joga no contra-ataque. Cara, seleção brasileira, eu vou falar uns nomes aqui e vocês vão... Quem conhece futebol já vai ficar arrepiado aqui com o que eu vou dizer. E eu não vou dizer só jogadores que tem na seleção, vou dizer brasileiros. Nós temos o William, Coutinho, Neymar, Everton Cebola, Lucas, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, deixa eu ver quem mais, Douglas Costa. Imagine, bota 4 aqui, desses aqui que eu falei, ou vocês podem até acrescentar mais nome. Imagina o que seria essa seleção brasileira jogando no contra-ataque. Ao invés de ficar rodando rodando a bola até abrir o espaço, imagine essa seleção jogando no contra-ataque. Cara, Firmino, Coutinho, Neymar, Douglas Costa, fora os outros que eu já falei também, mas esses 4 aqui, os caras são mitos em contra-ataque, pô. Não tem um que nunca fez uma jogada top de contra-ataque. Cara, o Firmino armando contra-ataque no Liverpool é uma das coisas mais lindas do futebol atual que tem, é isso. Pô, e imagina o time todo recuado, você puxa o time adversário pra vir te marcar e deixa todo o espaço do meio de campo pra tu correr. Imagina, Neymar correndo por esse meio de campo, Firmino correndo, Coutinho, Douglas Costa, Lucas Moura, William, Everton Cebolinha. Imagine qualquer um desses caras correndo pelo meio de campo. Me disse uma jogada dessa não ia ser gol. Agora imagina o Brasil pegando uns 5 contra-ataques por partida. Todo jogo seria goleada. E eu não tô falando de jogar um futebol onde a gente teria 5 contra-ataques por partida. Eu tô falando de jogar um futebol com a seleção brasileira onde todos os jogos, todas as jogadas, pelo menos a maioria, né, porque não dá pra controlar o jogo todinho, fossem de contra-ataque. Mano, todo jogo seria goleado. Mas não é isso que eu tô entrando em mérito aqui, então bora logo pular pros outros temas aqui que eu separei. Tá,
Tem gente que fala assim, pô, o Tite tá numa fase ruim, vai crucificar ele por causa disso. Cara, a única fase ruim que eu vi, a única fase boa que eu vi do Tite foi as eliminações da Copa América, que foi quando ele chegou. Porque todo técnico brasileiro entra na seleção, joga bem e aí piora e é demitido. Por quê? Porque o técnico brasileiro... Técnico brasileiro não. O brasileiro, eu tô falando de brasileiro em geral, não tô falando de técnico. Brasileiro em geral, ele chega assim, pô, o que eu tô fazendo tá dando certo, eu vou continuar. Não tem isso, cara. Vai ter uma hora que o que você tá fazendo fica ultrapassado. O cara, quando ele tá se dando bem, ele tem que estudar, ele tem que buscar, ele tem que analisar, ele tem que estar sempre querendo melhorar. O brasileiro não, pô. O brasileiro, ele consegue fazer uma coisa boa e ele se contenta com aquilo, ele não busca melhora. A gente não tem um técnico, pelo menos não que eu me lembre, que pega assim, o técnico brasileiro chegou, pega as 10 primeiras partidas e pega todas as outras. Não tem uma fase melhor do que as 10 primeiras partidas, porque a seleção brasileira é boa. E não é difícil jogar bem com a seleção brasileira, e é por isso que eles se dão bem. Só que aí depois, todo mundo já conhece esse futebol da seleção brasileira, já fica ultrapassado, e ele continua insistindo nisso, e aí fica nisso, a seleção fica fraca. E a gente não tem um técnico, pelo menos não que eu me lembro, que ele chegou bem na seleção e conseguiu ainda melhorar essa fase. A gente tem técnico que chega bem na seleção e a gente sabe que os técnicos têm prazo de validade, que vai ter uma hora que ele vai cagar e vai ser demitido. Porque, pô, o Tite era super valorizado. Hoje ninguém quer. Ninguém quer. Eu não conheço uma pessoa que queira Tite na seleção brasileira. E o rendimento nos campeonatos, Copa do Mundo, horrível. Copa do Mundo foi horrível. O Brasil não jogou uma partida boa. Dependendo da fase de grupos ou da tabela que o Brasil pegasse, eu te digo que talvez o Brasil não jogou um futebol que merecesse passar da fase de grupos. Passou porque ele era um grupo muito fraco. Muito fraco. Se tivesse pegado um grupo mais forte, não passava. Não fez uma partida boa. Perdeu em um jogo medíocre de 2-1 contra a Bélgica, onde podia ter ganhado facilmente, não conseguiu. E foi isso. E a Copa América, cara, pra mim a Copa América teve muita ajuda da arbitragem. E mesmo que a gente não considere a ajuda da arbitragem, foi horrível. A gente chega na fase de grupo, a gente termina a fase de grupo horrível, a gente chega para as quartas de final, empate com o Paraguai, semifinal, ajuda da arbitragem contra a Argentina, porque a Argentina, pra mim, se a arbitragem tivesse sido justa, teria ganho. E aí a gente chega numa final contra o Peru e também recebe ajuda da arbitragem. Então eu acho que, se levar em consideração os campeonatos que o Tite jogou, é horrível. O rendimento é horrível. Cara, e uma coisa, pra finalizar, eu vou dizer aqui uma coisa que eu faria se eu fosse técnico da seleção brasileira. Eu mostraria pra eles o peso da camisa da seleção brasileira. Cara, tu não jogou bem? Sai. Sai daqui. Cara, não é uma questão de, pô, tu tá jogando ruim, tu não tem chance na seleção brasileira. Não. Aqui é a tua chance na seleção brasileira. Da tua posição, eu conheço só 5 que chegam quase no mesmo nível que o teu. Se tu não jogar, chega a vez deles. Tem que mostrar isso pros caras. O Coutinho, pô. Coutinho, por exemplo. O Coutinho é disparado o melhor meio atacante da seleção brasileira. E a gente não vê ele sendo substituído. Sendo que ano passado ele fez um ano ruim. Um ano, não foi um ano horrível. Se pegar os números dele do Barcelona, é até razoável. Mas pro nível do Coutinho, o nível foi horrível. E o Coutinho não é substituído. Primeiro que o Tite nem convoca outro meio atacante. O substituto do Coutinho hoje na seleção brasileira é o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá não é meio atacante, é meio campo. E o Neymar é outro que também teve épocas onde ele não deveria ter sido convocado. E ele foi convocado. E aí eu entro para outro ponto. Os discursos do Tite já estão sendo contraditórios. Porque o Tite chegou como aquele cara, ele era um mediador, ele sabia como trabalhar com cada jogador. E aí a gente viu ele deixando de convocar o Douglas Costa, porque ele envolveu numa polêmica onde parece que ele cuspiu um jogador lá na Itália. Aí todo mundo aplaudiu. Beleza, é a filosofia do Tite. O jogador não tá se comportando, não tem por que ter na seleção brasileira. E aí a gente chegou a ver Neymar batendo em torcedor em estádio. E não foi tipo assim, o cara chegou batendo no Neymar. Não, era um cara que ele xingou o time todo do PSG e Neymar foi o único que foi lá cair na pilha.
E aí Neymar bateu nele e aí deu a confusão que deu. E ele convocou o Neymar mesmo assim. Ele convoca jogadores que não merecem convocação. E esses jogadores desvalorizam a seleção nem por culpa deles, mas por culpa do técnico. E fica essa dúvida aqui, galera, pra finalizar o vídeo, que já tá muito grande, mas é porque tem muita coisa pra falar. Inclusive eu até me segurei pra não falar mais de outras coisas. Se o Tite for demitido, quem vocês querem pra seleção brasileira? Cara, pra mim, chega de técnico brasileiro. Porque técnico brasileiro vai lá, dá certo, se acomoda, não busca melhorar e aí ele é demitido. E a gente fica nesse ciclo vicioso que a gente não consegue manter um técnico. E eu não falo isso porque, porque o Tite não busca melhorar, o Filipão não busca melhorar, o Dunga não busca melhorar. Não, é o brasileiro mesmo. Eu acredito que hoje o maior nome brasileiro para ser convocado para a seleção brasileira seria Renato Gaúcho. Eu tenho certeza que se Renato Gaúcho chegasse dando certo, ele também não ia buscar como melhorar o futebol dele. E aí daqui a alguns anos ele seria o que o Tite é hoje, horrível, e a gente demitiria e procuraria outro. Está na hora de a gente buscar um técnico de fora. Que não dá mais pra ficar com os técnicos brasileiros, ainda mais porque eles ficam passando mão na cabeça de jogador brasileiro. Galera, o vídeo foi esse, deixa um comentário aí, quero a opinião de vocês sobre tudo que eu falei. Gosto muito de ler os comentários de vocês, deixa like, compartilha esse vídeo e... mais alguma coisa? Não. Valeu essa moral, torcida. Tchau!